Cast. Bom, começando mais um Ótima Cast. Você sabe que esse programa tem a grande intenção de trazer pessoas importantes, a gente ouvir boas histórias, conhecer mais sobre profissão, sobre a história de vida da pessoa também, né? E hoje não poderia ser diferente. Mais uma edição, tô trazendo aqui hoje Dr. Hugo, que é delegado, né? Hoje atualmente ele tá em Caçapava, mas ele já também tem bastante história em São José dos Campos. Ele foi também o candidato mais votado da história na cidade de Caçapava para deputado estadual. Dr. Hugo, obrigado, viu? Pelo tempo aí que você tá disponibilizando pra gente bater esse papo. Eu que agradeço o espaço, estamos à disposição sempre. Legal. Doutor Hugo, agora vamos entender sua história. Quero entender de onde você saiu, de onde você nasceu, como é que você foi parar no cargo de delegado, para depois a gente ouvir umas histórias aí, que eu acho que história você tem de sobra para contar pra gente, né? Tem bastante. Eu nasci no sul de Minas, né, numa cidadezinha que se chama Carmo de Minas. E depois que eu me formei, tirei o segundo grau, assim, no finalzinho do segundo grau, já me mudei para Belo Horizonte, onde eu me formei em Direito, na faculdade Milton Campos. Você era de uma, eu vi no seu salário, você era de uma família simples, né? Minha família, o meu pai era agricultor, minha mãe foi professora, depois foi subindo na carreira, né, e aposentou como diretora de escola estadual, no sul de Minas. Né, a gente vem de uma família classe média e já vivenciamos tudo nessa vida, né? Então, depois que a gente fez a faculdade em Belo Horizonte, em 2002 eu me mudei para São Paulo, fui fazer cursinho e fiz alguns concursos, né? Fui aprovado aqui em São Paulo e optei por ficar em São Paulo na carreira de delegado. Depois que você faz o concurso lá, a prova e tudo mais, e dá tudo certo, como é que é a fase para você começar a atuar como delegado? Tem ali uma preparação, você tem que fazer um estudo, como é que funciona? Então, eu fui aprovado no concurso de 2003, né? Primeiro eu fiz 1 ano e meio de cursinho em São Paulo, cursinho de Damásio. E depois a gente faz academia de polícia. A minha formação foi em torno de 6 meses e meio. E depois o primeiro local que eu fui trabalhar na minha vida foi, como delegado, né? Foi em Caraguatatuba. Foi no litoral? Foi no litoral. Começamos no litoral. Fomos nomeados e trabalhei por 3, 4 meses em Caraguá. Depois eu fui convidado para assumir a DISE de São Sebastião, Delegacia de Investigação sobre Entorpecente de São Sebastião. Então você já caiu ali no olho do furacão, né? Acredito que deve ser, o que tem mais ocorrência hoje é entorpecente, né? Ou não? Sim, sim. Hoje o tráfico de drogas, ele afeta várias áreas da segurança pública, né? E nós pegamos ali, quando eu estava na DISE de São Sebastião, nós pegamos aquela época ruim no estado de São Paulo, que foi quando teve os ataques do PCC, né? Caramba. Então nós pegamos ali uma onda de ataques, pegamos o homicídio de um policial militar naquela época em Caraguatatuba. Infelizmente o policial veio a óbito nos ataques, mas a gente conseguiu prender todo mundo que estava envolvido na morte do policial, né? Que a gente estava monitorando a cúpula do PCC no litoral naquela época. E fizemos grandes operações em São Sebastião, em Caraguá, em Ubatuba. E graças a Deus a gente estava monitorando quando começou os ataques. Nós fomos das primeiras delegacias no estado a pegar o começo dos ataques. E graças a isso nós conseguimos combater muito forte lá no litoral, em parceria com a Polícia Militar também, que tinha um comandante lá muito atuante, amigo nosso, que colocou as viaturas também para fazer parceria com a gente tinha muita informação e o efetivo nosso com a PM deu um grande resultado lá. Acompanhando suas redes sociais, até mesmo você tem um canal no YouTube, você é um delegado muito ativo, né? Você gosta, parece, de estar presente nas operações ali, não é só um delegado que fica na delegacia, né, doutor Hugo? Eu tenho por mim que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer bem feito, né? Eu acho que a gente prestou concurso público, veio para essa profissão ou qualquer outra profissão que a pessoa tenha, ele tem que desenvolver com amor, né? Meu pai sempre falou, desde a infância, onde você estiver, desde a profissão mais simples até a melhor que tiver, você tem que ser o melhor. Se você não conseguir ser o melhor, tem que ser dos melhores. Na sua família, só você de polícia? De polícia só eu. O outro irmão é farmacêutico e o outro é advogado. Entendi. E você trabalhou aqui em São José dos Campos, estava falando, 16 anos que você atua aqui na cidade? Eu trabalhei em Caraguatatuba, São Sebastião, até por volta de 2006. Depois eu vim para São José. Trabalhamos aqui em São José um bom tempo. Depois eu fui para Taubaté, trabalhei 2 anos em Taubaté. E depois eu retornei para São José dos Campos de novo. Aí nós ficamos aqui
até final de 2019. Depois eu me mudei para Caçapava. Para Caçapava. Caçapava já está lá faz um tempo já. Caçapava vai fazer 3 anos agora no final de outubro. Legal. Delegado, aproveitando que você está aqui, eu quero entender como é que funciona. Eu acredito que tem uma divisão de ocorrências, aquela ocorrência que você pode resolver naquele momento e aquela outra ocorrência que vai depender de uma investigação e tudo mais. Chegou lá uma ocorrência, como é que vai parar na sua mesa? Por exemplo, aconteceu um assalto é algo que você tem que resolver agora, mas é uma coisa de investigação. Chegou na sua mesa, como é que funciona o procedimento? Então, a pessoa chega na delegacia, né, já é recepcionada ali pelo investigador. Ela vai relatar o caso, vai fazer o boletim de ocorrência e, na sequência, o boletim de ocorrência vem para o delegado titular para ele despachar o boletim, ou para mandar para o setor de investigações, ou já, se tiver bem instruído, já mandar para inquérito policial, para a gente encaminhar para o fórum, né? A gente percebe muito crime de estelionato, né? Crime de estelionato virtual. E esses crimes demandam uma investigação muito mais aprofundada, até porque é o que a gente fala. O mais importante do estelionato é você não cair nele. Né? Porque depois que você caiu, a investigação é muito morosa, muitas das vezes as pessoas, os autores são de outros estados. E a gente tem uma deficiência, não tem, doutor? Assim, digo na nossa justiça do Brasil, em relação a esses crimes virtuais. Não deveria ter uma delegacia, por exemplo, voltada só para esse tipo? Ou já tem? Ou eu que estou aqui comendo bola? Não tem. O DEIC de São Paulo tem uma delegacia muito boa, que é a 4ª delegacia, salvo me engano, do DEIC de São Paulo. Eu não acredito que não haja no Brasil uma delegacia tão capacitada, tão competente como a 4ª delegacia do DEIC. Eles são muito bons, porém eles não conseguem atender o estado todo, né? Então, né? O estelionato que ocorre no interior fica no interior. Eles atuam basicamente contra o crime organizado, né? Fazendo as investigações virtuais, fazem grandes operações, são muito bons. Porém, eu acho que nós perdemos muito no caso do estelionato, da investigação, quando mudou a lei, né? A lei, ela previa o quê? Que antes a investigação era feita pelo local onde o ladrão, o estelionatário, ele recebeu o produto do crime. Certo. Por exemplo, se eu fui vítima em São José dos Campos, depositei para o indivíduo lá de Porto Alegre. A gente fazia a ocorrência aqui e encaminhava para Porto Alegre, que é o correto. Né? Porque a delegacia de lá tem muito mais condições de fazer a investigação, vez que o autor está em Porto Alegre. Com a mudança da lei, nós perdemos muito. Hoje, o boletim de ocorrência ele fica no local da vítima. Agora, você imagina um autor de Porto Alegre, ou da Paraíba, ou de Manaus, que a gente tenha que investigar. Fica difícil, São José, fica mais complicado, na verdade. Né? Você faz aquele trabalho de quebra de sigilo bancário e tudo, mas você tem que manda precatória para ouvir uma pessoa no Paraná, aí volta a carta precatória, aí você precisa ouvir outra, aí você manda outra carta precatória. Isso aí vai durar assim meses. Vai indo, dura anos. Às vezes 5, 6, 7 anos, entendeu? Então eu acho que isso foi uma perda lamentável, né? Não deveria ter ocorrido. Mas, infelizmente, a gente tem que se adequar à legislação, né? E esses golpes de Pix têm acontecido corriqueiramente? Você acha que diminuiu? É porque eu acho que os ladrões, eles só vão criando mais alternativa e cada dia acho que vai evoluindo o negócio, né? Vai ficando pior. Eu parto do pressuposto que num futuro não muito remoto a gente vai ter 99% dos crimes virtuais, né? Tirando o tráfico de drogas que não tem como e homicídio... Mas os furtos, outros tipos de crime vão ser tudo eletrônico. Além da dificuldade de você chegar nos autores, a velocidade que eles têm de movimentar o dinheiro, de sacar o dinheiro é muito rápida. Para você chegar no autor de crime eletrônico e recuperar o dinheiro da vítima é muito difícil. A gente consegue esclarecer, consegue muitas das vezes prender, fazer grandes operações, mas a recuperação do dinheiro da vítima... Eu tenho 19 anos como delegado, eu nunca vi recuperar dinheiro de vítima de estelionato virtual. É muito difícil. É muito difícil, porque assim que o dinheiro cai na conta, a conta é de laranja, às vezes o laranja recebe algum valor para ele aceitar o dinheiro na conta dele, mas atualmente com os bancos virtuais, eles estão montando contas com documentos falsos.
Então, muitas das vezes, a pessoa que seria o titular da conta nem sabe que os dados dele estão sendo utilizados. Caramba! Então, é um crime de difícil elucidação, que depende de uma especialização muito grande, né? Que se perde muito tempo com eles. Então, eu acho que a tendência é a migração para os crimes eletrônicos. Então, acho que nós, como população, temos que ficar muito atentos a isso e não deixar de fazer o boletim de ocorrência, né, doutor Hugo? Eu estava conversando aqui com o Bruno Santos, que é secretário de Proteção ao Cidadão de São José, falou, Mário, independente do que acontecer, faça o boletim de ocorrência, porque a polícia só vai conseguir enxergar, determinar uma investigação e tudo mais a partir do boletim de ocorrência, né? Sim, não só a investigação, né? Como a Polícia Militar, ela trabalha em cima de estatística, né? Aqui a Guarda Civil é muito boa, muito atuante, a Guarda Civil de São José dos Campos é excelente e eles trabalham em cima de estatística. Se você não faz o boletim de ocorrência, a polícia não tem conhecimento que você foi assaltado, que você foi furtado, né? Ainda nós não temos, eu brinco, a bola de cristal ainda para descobrir que o sujeito foi roubado. Então, a gente vai ter a notícia do crime através do boletim. E o policiamento, o preventivo feito pela Polícia Militar e pela Guarda Civil é direcionado pela estatística. Se o bairro tal está tendo um excesso de furto, eles vão direcionar para lá. Se o outro bairro está tendo roubo, eles vão direcionar para lá. Então, se você não faz o boletim de ocorrência, fica subnotificado a estatística e você depois não tem como reclamar, porque às vezes a pessoa reclama em rede social, tá tendo muito roubo aqui no bairro. Você puxa os boletins de ocorrência, você não vê boletim. Não vê, mas não tem? Então, se tá sendo roubado, não está sendo notificado. Aí não tem como a gente investigar, né? Não tem. Ótima cast de hoje, recebendo aqui o Dr. Hugo, que é delegado. Ele foi o mais votado na cidade de Caçapava para deputado estadual. Dr. Hugo, se você ingressasse como deputado estadual, na sua vasta carreira que você tem aí, né, como delegado, menores de idade, infratores, onde é que está o problema, doutor Hugo? Você consegue identificar? Você acha que está no Estado? Você acha que, na maioria das vezes, é a criação dos pais? Ou tem jeito, não tem? Você ia levar algum projeto? Você já parou para pensar, se você entrasse como deputado estadual, onde você iria tentar arrumar a casa aí ou não? Eu acho que o problema dos menores infratores, ele é mais social do que policial. Nós temos, infelizmente, em algumas cidades, eu cito principalmente Caçapava, porque a gente está vivenciando o problema lá atualmente. São José já é uma cidade onde tem mais oportunidades e então alguns menores acabam não indo para o crime organizado, mas Caçapava você não tem cursos profissionalizantes para esses menores, você não tem oportunidades de geração de emprego de menor aprendiz na cidade de Caçapava, porque as empresas, muitas delas fecharam. A gente tem uma dificuldade de grandes empresas se instalarem lá para fazer esse tipo de programa de menor aprendiz. E você não tendo a formação desse menor em cursos técnicos, uma formação melhor, você não tem programas de bolsas para alunos carentes para fazer faculdade lá na cidade. E o mais importante, um projeto que eu tenho já desde a época que eu fui candidato a deputado estadual, que se a gente ganhasse a gente iria apresentar, é a colocação da disciplina de lutas de artes marciais em todas as escolas públicas. Eu pratiquei judô, pratiquei jiu-jitsu há muito tempo, e a gente sabe que a arte marcial, o judô, o karatê, o taekwondo, a coisa dá uma disciplina para a criança, forma o caráter. Muito mais do que luta, é uma formação de personalidade, de caráter. Respeito ali entre... Respeito, de convivência, né? Quando o professor chega, professor de uma arte marcial, de um judô, de um jiu-jitsu, ele quer saber como é que está a nota do aluno. Você está se comportando em casa? Você está andando com pessoas que você não deve andar? Você está usando droga? Porque o esporte ele é totalmente incompatível com a droga, ele é incompatível com o crime. Olha, doutor, levando em consideração o que você falou aí, negócio, o caboclinho que faz a arte marcial esse tempo atrás, no ano passado, bem longe, a gente saiu assim, eu sabia que o rapazinho que tava com a gente, amigo nosso, era lutador desses negócios aí nós arrumamos uma confusão lá, cara. Eu falei, hoje nós tá bem, porque o rapazinho tá com nós aqui, vai ajudar nós. Cara, ele foi o cara que mais manteve a calma, ele não encostou a mão em ninguém, falou assim, eu só vou entrar se o negócio estiver feio mesmo, senão eu vou ficar na minha, não tem por que eu agir. Eu falei, mas caramba, você luta faixa preta lá das quantas. E ele manteve a calma, acalmou todo mundo e faz todo sentido que você falou. O lutador ele não treina para brigar na rua,
né? Ele luta por esporte. Se ele tiver que lutar, ele vai lutar no ringue. E nós temos grandes exemplos aí de pessoas que estavam na droga, de pessoas que estavam assaltando, que foram para o lado da arte marcial e largaram do crime. E eu acho que se a gente pegar e colocar as aulas de artes marciais nas escolas, de base, principalmente pegar as crianças, a gente forma melhor as crianças, dá caráter, dá respeito, dá disciplina. E eu acho que a tendência é você conseguir reduzir a criminalidade, principalmente entre as crianças e os jovens. E principalmente, não só isso, entrar com curso profissionalizante, você atrair investimento de empresas, gerar curso de menor aprendiz, colocar essa molecada depois com 16, 17 anos para ser menor aprendiz, para ter oportunidade, né? Porque a grande dificuldade que a gente tem no combate à criminalidade com os jovens é a falta de perspectiva de vida. Porque o cara vai para a escola de manhã, vamos colocar o horário de manhã, das 7 ao meio-dia. Meio-dia volta para casa. Os pais geralmente estão trabalhando, volta só 7, 8 da noite. A criança fica ali aquele tempo ocioso, sem ter o que fazer, sem perspectiva. Aí começa a andar com pessoa que não tem bom caráter. Como é que o cara vai... Qual é a chance dele se tornar uma pessoa boa? Por mais que ele seja antes com andorinhas, que eu vou dizer que é. Exatamente, é o que a gente fala. Você pega um jovem que está formando o segundo grau. Aqui em São José dos Campos nós temos ETECs, FATECs, nós temos várias faculdades, temos universidades que dão bolsa de estudo. O jovem daqui que quiser evoluir, que quiser fazer um curso técnico, a prefeitura fornece. Então aqui, tirando alguns casos específicos, só vai para a criminalidade quem quer, né? Você tem muita oportunidade. Em Caçapava você não tem oportunidade, né? Você não tem programa de bolsas. O jovem ele sai ali do segundo grau já sem esperança. Ele fala assim, ou eu vou para o quartel, que lá nós temos o quartel, ou o que eu vou fazer da minha vida? Muitos deles chegam em casa, vê o pai desempregado, porque nós temos um problema grave de desemprego. O pai desempregado, a mãe desempregada, sem ter o que colocar na mesa. O que ele vai fazer? Ele vai para a esquina vender droga. Então, se a gente não der esperança para as famílias, não gerar emprego, não der condição de sustentar essas crianças, infelizmente nós vamos perder a batalha para o crime organizado. Hoje, Caçapava, assim, no seu modo de ver, o problema hoje tem bastante tráfico de droga na cidade? Tem, todas as cidades têm. Caçapava não é diferente, mas eu bato muito nessa tecla de oportunidade, de você abraçar esses jovens. Caçapava tem quantos mil habitantes mesmo, doutor? Segundo o último censo, em torno de 96 mil. E você estava falando que tem uma arrecadação compatível com São José, se for ver na proporção, né? Segundo estimativas, né, para o ano que vem a arrecadação vai em torno de meio bi, né, um pouco mais. Esse ano em torno de 460, 480 milhões. São José dos Campos é em torno de 3 bi, né, 3 bi e meio. Porém, São José dos Campos tem 700 mil habitantes. Então, se você dividir 3,5 bi por 700, dá a mesma arrecadação de Caçapava. Ou Caçapava tem uma arrecadação proporcional até um pouquinho maior do que São José dos Campos. Aí a gente não entende por que aqui as coisas acontecem e lá não, né? Então, eu acho que falta uma gestão de olho para o futuro, uma gestão moderna, diferente, de pessoas que tenham uma visão mais ampla, que saibam o que estão fazendo, né, e que queiram mudar realmente a cidade. A gente ouve bastante o município falar de você, o doutor Hugo. Você é uma pessoa muito conhecida lá, uma figura, e as pessoas apontam você como possível para entrar como prefeito da cidade. O doutor Hugo tem que vir como prefeito, o doutor Hugo tem uma experiência legal, o doutor Hugo é honesto. E aí, esse convite aí, se surgisse a oportunidade? Então, as pessoas têm nos procurado, né? A gente fala que hoje a gente está dedicado 100% na polícia, né? A gente quer fazer o melhor para a população que merece. A população de Caçapava é uma população maravilhosa, que nos acolheu muito bem. Eu adoro a cidade de Caçapava e hoje a gente está focado na polícia, né? O ano que vem, na hora que for o momento certo, a gente vai decidir aí os melhores caminhos. A gente quer sempre o melhor para a cidade. Legal. Doutor Hugo, explica um pouquinho sobre a sua rotina de um delegado. Quanto tempo que trabalha na semana? Como é que funcionam as suas folgas? Como é que é a rotina de um delegado? Então, a gente brinca que
Brinca não é verdade? Que não tem dia normal na polícia, né? Cada dia é um dia diferente. Você, quando tá de folga, você continua sendo delegado. Se aconteceu uma ocorrência aqui agora, você tem que agir ou não? Fala, não, eu tô de folga, eu não vou mexer com isso, não. Tem que agir. A Constituição, a própria Constituição fala, né? Que qualquer do povo pode, né? Qualquer um pode efetuar uma prisão em flagrante quando o crime estiver acontecendo. Qualquer do povo pode e a autoridade policial deve. Então a gente tem que agir mesmo de folga. Não só eu, como qualquer policial. Se estiver passando e ver um crime acontecendo, a gente tem que intervir. E tem algum caso assim, doutor, que você lembra que aconteceu, que você presenciou, que você estava ali como líder ali, organizando a investigação, que você possa contar pra gente? Falou, Marinho, esse caso aqui não sai da minha cabeça, aconteceu assim e eu não esqueço. A gente, é o que eu disse, né? Todo dia é um dia diferente. A gente sabe a hora que a gente vai entrar, mas não sabe a hora que a gente vai sair, né? Às vezes a gente chega 8 horas da manhã e tá programando, vou embora às 6 horas, 7 horas. Mas 5h30 acontece uma zebra. Começa a desenrolar, às vezes você faz uma prisão que te leva a outra, e você vai ficando. E às vezes você fica até 3, 4 horas da manhã. Então por isso que a gente não tem cotidiano, né? Para quem não gosta de cotidiano, a profissão de policial é a melhor que tem. Cada dia é um dia diferente, né? Então, a gente vivenciou várias ocorrências, mas a mais emblemática que nós tivemos foi essa da morte do policial militar, na época dos ataques do PCC. Essa marcou muita gente, porque a gente estava fazendo interceptação telefônica e nós pegamos a morte do policial ao vivo, né? Nós estávamos gravando e nós pegamos os líderes do PCC falando que tinha acabado de matar o policial. Então, como a gente já estava monitorando essa quadrilha, a gente já prontamente, eles já estavam identificados, os autores do homicídio. Só que logo que eles mataram, eles fugiram em região de mata, nós entramos na mata, não conseguimos pegá-los, porque a região da Serra ali é muito vasta, apesar de apoio da Polícia Militar, de todo mundo, não conseguimos. E uma parte da quadrilha fugiu para Paraíba e outra parte fugiu para Santa Catarina. Nós fomos atrás do líder, do chefe do PCC, o Euclides Domiciano, vulgo Tildo Sumarelli, comandava o PCC lá na região na época. E eu fui com a minha equipe para o sul, conseguimos prendê-lo lá em Navegantes, Santa Catarina, depois de ficar uma semana lá monitorando e até localizá-lo. E com a ajuda da Polícia Militar da Paraíba, nós conseguimos a prisão dos outros integrantes na Paraíba, inclusive com armas e drogas lá na Paraíba. Então é uma prisão que deu bastante trabalho, a gente teve que ir para outro estado, tivemos que ficar uma semana dormindo em Navegantes, tivemos o apoio da inteligência da Polícia Militar de Navegantes, isso nos ajudou muito, o apoio da Polícia Civil de Navegantes também. Então a gente conseguiu prender ele lá e depois eu não tive mais notícia, né? Espero que ele tenha pego muito tempo de cadeia. Imagino que deve ter sido uma repercussão na época muito grande, né? Não, foi. Porque a gente teve... São Paulo inteiro estava sitiada naquele momento, né? As únicas pessoas que trabalhavam era a polícia. Você andava e as cidades todas desertas. Quando muitas das vezes tinha chamado para a Polícia Militar atender local e ia ver, era chamado falso. A viatura chegava e eles atiravam na viatura. Então foi uma época bastante complicada da história. Hoje eu não vejo possibilidade disso acontecer mais. Hoje a segurança pública com o governador Tarcísio, com o Felício, com o secretário Derrite está sendo muito bem conduzida. A gente vê o que está acontecendo em Santos, né? Que houve a morte de um policial e a operação começou lá e não tem hora para acabar. Você foi até essa operação? Você foi convidado ou não? Não, essa é localizada, né? O pessoal de Santos, junto com o pessoal da capital que foi prestar serviço lá. E então isso é muito importante, é mostrar que não compensa para o crime organizado ele atentar contra a vida de funcionário público ou contra a população com atos de terrorismo, essas coisas, porque a resposta vai ser à altura. Então, eu não vejo hoje a possibilidade disso acontecer no estado de São Paulo. Eu conversei com um colega que é investigador da Polícia Civil e sobre essa Operação Escudo em Guarujá. E aí conversei com ele e falou, existe uma insatisfação por parte de uma
de uma pequena parcela das pessoas para que não aconteçam essas operações e tudo mais. Eu quero saber sobre a sua opinião agora, doutor Hugo, sobre essas operações e essas 19 mortes que teve lá. As pessoas falam que essas 19 mortes aí foram coitadinhos, pessoas do bem que morreram e que a polícia passou do ponto ali. Veja bem, o maior problema que a gente tem justamente é a luta contra o crime organizado, porque ele é organizado. Então, quando ocorrem os confrontos, quando o bandido morre, o próprio crime ele fomenta para que algumas autoridades, porque o crime organizado ele tem tentáculos... Pessoas grandes, né? Ele tem tentáculos, inclusive na política, inclusive em órgãos do governo. Né? Nós temos, por exemplo, um efetivo no Brasil aí de 500 mil policiais. Você acha que não tem pessoas ligadas ao crime organizado dentro da polícia? Claro que tem. Você acha que não tem no Ministério Público, que não tem no Judiciário? Você acha que não tem nos políticos? Claro que tem. Então, em todas as áreas eles estão. Tem nas Forças Armadas? Sempre tem. Por mais que você faça um processo rigoroso em todas as áreas, você vê um investimento muito grande do crime organizado para formar as pessoas em direito, para formar em todas as áreas. Então, quando você começa a ter confrontos com bandido, que bandido começa a morrer, o crime organizado ele fomenta essas pessoas que estão a serviço dele começar a bater na polícia, bater nos órgãos de segurança. Inclusive, pessoas que vivem do tráfico na comunidade. Porque muitas das vezes, Santos é um problema muito sério, que a gente brinca que Santos é uma mini Rio de Janeiro por causa da topografia de Santos, né, que são muitos morros, muitas comunidades em morro que dificultam muito o acesso da polícia. Quando você tem morte de criminosos, a própria comunidade que está envolvida, a pequena maioria que está envolvida com o tráfico, que tira o sustento do tráfico, perde aquele sustento. Porque enquanto a Operação Escudo está acontecendo, não se vende droga. Está paralisado. Não se vende droga. E essas pessoas que perdem financeiramente, tanto o pessoal da comunidade como pessoas que estão infiltradas em órgãos públicos, em políticos e tudo mais, começam a questionar o trabalho da polícia. Mas eu não vejo nenhuma ilegalidade no trabalho da polícia. A Polícia Militar tem uma corregedoria muito atuante. Eles não admitem de forma nenhuma desvios de conduta. Se houvesse alguma irregularidade, a própria corregedoria da Polícia Militar ia tomar providência. A operação legítima, a população de Santos, a população de bem só tem a ganhar. Né? Porém, muito graúdo aí que tira dinheiro do sustento do tráfico de Santos está arrepiado, né? Que está perdendo dinheiro. Então eles vão espernear mesmo, mas é normal, né? Como a gente brinca, né? Você combater o crime organizado é mais ou menos como um exorcismo, né? Quando você vai tirar o demônio dali, eles esperneiam mesmo. Então tem que deixar espernear que daqui a pouco acostuma. E aí eu perguntei pra ele, né? Que a gente fala operação, a gente acha que é que eles vão chegar lá e matar todo mundo, que é o que eles querem que a gente enxerga. Mas ele me explicou, uma operação, por exemplo, o escudo, é mais ou menos que a gente vai entrar, a gente vai fechar as entradas e saídas, vai pedir documento para todo mundo e nós vamos apertando o cerco. E ali vai aparecendo os vagabundos. E aí é onde que tem os confrontos, e aí onde acontece a parada toda, né? Santos tem um histórico já de confronto de bandido com polícia, né? Tanto é que o policial da rota ele estava fazendo um pequeno patrulhamento e foi alvejado. Não havia nenhuma operação policial específica em andamento. Então, ali tem um históricozinho dos bandidos confrontarem com a polícia, né? E agora, com muitos policiais de operações especiais na região, teoricamente não, com certeza... Quem não está preparado para o confronto vai levar pior. Então, os caras treinam 24 horas por dia, os grupos de operações especiais, né? GAT, GER, GOI, Garra, é todo mundo extremamente treinado, inclusive com cursos no FBI, cursos com o BOP no Rio de Janeiro. Então, se o bandido colocar a cara e querer atirar no policial, com certeza ele vai levar pior. Né? Não tem amador fazendo operação em Santos. Então é só profissional, é só gente do bem, gente que atira se for alvejado alguma viatura ou algum colega no meio da operação. Então a gente vê as operações acontecendo, o bandido muitas das vezes ele atira contra a polícia, às vezes não é nem para matar
durante o confronto, mas para fugir. Mas como ele atirou ao revide, e com o revide, com certeza ele vai vem a consequência. E aí eu ficava com dúvida, né? Por que será que Guarujá tem tanto bandido, tem tanto o crime organizado e tudo mais, por conta do porto, né? Aí eu escutei um podcast do Tarcísio contando pra gente que é onde mais sai drogas ali pra Europa e tudo mais. Então por isso que eles ficam ali protegendo e tudo mais. Além do porto, que é um local estratégico, né? Que a gente vê muitas das vezes a Polícia Federal, a Receita Federal fazendo grandes apreensões no Porto de Santos. Santos é um lugar que a topografia é complicada. Por isso que eu digo para você, a gente brinca que é uma mini Rio de Janeiro, né? Porque as comunidades são tudo no morro. Acesso, tudo no morro. Né? Então é mais difícil para a polícia fazer as intervenções. Justamente por isso que agora, com a Operação Escudo, morre mais bandido. Porque muitas das comunidades o acesso é muito difícil. Apesar da polícia ir, vai só quando tem uma operação ou outra e tem que ir com mais gente para subir o morro. Então, agora com a Operação Escudo, que tem muitos policiais de operações especiais, isso é diário, 1, 2, 3, 4, 5 vezes por dia em vários morros. Então, o confronto é mais recorrente e isso causa mais morte de vagabundo. E ainda continuando a falar um pouco do nosso governador Tarcísio, que você mesmo falou que apoia bastante a polícia. É um cara que já veio com sangue militar, né? E ele comentou também que vocês da polícia, vocês estão com um pouco efetivo. Como é que hoje está a questão de material para vocês trabalharem, efetivo? Ele falou que agora tá para pegar bastante gente para trabalhar. Ele falou que tem bastante gente aposentando também. Como é que se enxerga essa parte, você como delegado da polícia? Eu sou um grande crítico aos governos do PSDB no estado. Eu acho que algumas prefeituras deu certo, né? Como Marília, o governo do PSDB foi bom, São José dos Campos, Caraguá. Porém, como governo do estado, o governo do PSDB para a polícia foi péssimo. Funcionário público em si, mas para a polícia principalmente. Poucos concursos, nós ficamos aí com efetivo defasado em 30%, mais ou menos, na Polícia Civil. A Polícia Militar também houve uma defasagem grande, né, que o governo do PSDB fazia poucos concursos, não repunha, muita gente se aposentando. E o Tarcísio pegou o começo aí com um pepino na mão para repor esses quadros defasados, né? A gente vê hoje muitos concursos abertos, muita gente formando. Agora, para o final do ano, a gente deve ver aí dezenas, para não dizer milhares, de policiais civis já formados, investigadores, escrivães, que já terminaram o concurso já, agora eles vão para o curso de formação. O curso de formação, salvo me engano, é 3 meses para eles. E já vem trabalhar. Estou percebendo também, por parte da Polícia Civil, uma mentalidade bem legal, que já é pegar esses policiais que já se formaram, principalmente os escrivães, já colocar mais cedo para fazer estágios na delegacia, porque aí já ajuda no acervo cartorário, já dá uma força para os escrivães que estão na ativa. Então a gente olha para a polícia com um futuro bastante próspero no estado de São Paulo. A gente acredita muito no Tarcísio, no Felício, no secretário Derrite, né, na cúpula da Polícia Civil, estão trabalhando bastante, acredito que a militar também. E eu acho que nós teremos uma polícia ainda melhor. Hoje nós temos a melhor polícia do Brasil, mas a tendência é melhorar ainda mais. Eu fico muito contente de ouvir isso, viu, doutor Hugo? De você que está na polícia, você que tem cinto verdade, você honestidade. E é bom saber que a gente está em boas mãos, né? É óbvio, a gente está muito longe da perfeição, óbvio, a gente não vai alcançar a perfeição, mas só da gente estar com esses líderes aí buscando melhora já é muito importante, né? Com certeza, nós tivemos uma fase na polícia, eu estava até na DISE, que, se não me engano, em 2018 ou 2019. A DISE como é que é? Departamento... Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Sobre entorpecentes. E investiga tráfico de drogas. O domicídio é a DIG? Do homicídio, a DIG, a Delegacia de Homicídios da DIG. Qual que é mais complicada de trabalhar, doutor Hugo? Hoje mudou, né? Antes era a DIG, que pegava os crimes contra o patrimônio e homicídios. E tinha a DISE separada. Certo. Hoje é tudo DEIC. Né? Hoje é o DEIC do interior. Então, nós temos o DEIC aqui em São José dos Campos e dentro do DEIC tem a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, a Delegacia de Investigações Gerais, a Delegacia de Homicídios e a DISE, tudo dentro do DEIC agora. Doutor, tem alguma coisa que te comove? São 19 anos de polícia, né?
Ou você já criou um escudo que você não leva mais pro coração alguma ocorrência que você vê, por exemplo? Não, tem várias ocorrências que ainda mexem com a gente, né? Violência contra a criança. Deve ser complicado, hein, doutor? A gente não é impossível se acostumar, né? A gente que tem filho, quando você vê uma criança violentada, alguma coisa assim, é uma coisa que ainda revolta muita gente. Não tem... É um crime impossível de você se acostumar, né? Violência contra a mulher, contra idoso, isso incomoda bastante a gente, porque são pessoas vulneráveis, né? Pessoas que não têm como se defender e alguns canalhas, alguns vagabundos ainda cometem alguns crimes bárbaros como esses e a gente às vezes fica 1 semana, 2 semanas pensando naquilo, porque do jeito que acontece com uma criança, a gente chega em casa, vê os nossos filhos e é triste, é muito triste, porque acaba com a vida da criança, da família, desestrutura tudo e aquela criança jamais vai esquecer daquilo que aconteceu. Você concorda que a fase que nós estamos vivendo hoje é um enxuga-gelo? Deixa eu reformular minha pergunta. A legislação, você acha que apoia mais o vagabundo do que vocês que estão combatendo os crimes por aí? Eu estava ouvindo em uma emissora de rádio aí grande, um comentarista falando exatamente isso, e ele tem total razão. Hoje nós estamos, os tribunais, partindo do Superior, do Supremo Tribunal Federal, com uma visão extremamente garantista do direito. Ou seja, garantista todos os direitos possíveis para o vagabundo, para o bandido. Então a gente tem percebido por parte do judiciário, não localizado, tô falando a nível de Brasil, Sim, de modo geral, né? Algumas decisões aí que mostram que o crime compensa. Nós temos decisões do STJ aí onde indivíduos aí presos com 700 quilos de cocaína foram colocados na rua porque disse que a polícia não tinha mandado de busca para o local. Só que, ao meu ver, é rasgar a Constituição, porque a Constituição permite a prisão em flagrante desde que o cara esteja em flagrante. Você entrar na residência para efetuar a prisão em flagrante. Permite isso. Então, se você está com 100 quilos de droga, se o vagabundo está com 100 quilos de droga dentro da casa dele, a Constituição permite que a polícia entre para efetuar a prisão em flagrante. Aí você vai me falar que tinha que solicitar mandado. A polícia sabe que naquele momento tem 100 quilos ali na casa. Até pedir um mandado de busca demora quantos dias? Em Caçapava é rápido. Em Caçapava 24 horas está na mão. Mas em alguns lugares demora 5, 6, 10 dias. Até aí o cara já vendeu esses 100 quilos. Mas como é que esse negócio, doutor? Foi até um ponto interessante que você entrou agora. A polícia pode invadir uma casa? Então, a polícia tem alguns requisitos para entrar na residência. Primeiro, se estiver em flagrante delito, aí não precisa de mandado. Se for para prestar socorro, não precisa de mandado. Ou com mandado de busca e apreensão. Esses 3 motivos você pode acessar a casa, né? Para captura de procurado, se ele estiver lá dentro, estiver se ocultando. Tirando esse, só com mandado de busca. Que seria o caso de uma investigação. Se você está só investigando, você não sabe nada que está acontecendo lá dentro, aí você não pode. Aí você tem que ter um mandado, que é uma autorização do... Se a gente está investigando e tem convicção que lá dentro está ocorrendo um flagrante delito, a gente pode entrar. Aí a Constituição permite. Entendi. Ou que tem um procurado lá dentro que está se escondendo, a gente pode entrar para efetuar a prisão do procurado. Legal. Bom, recebendo aqui hoje no Ótima Cast, Dr. Hugo, delegado na cidade de Caçapava. Ele foi o mais votado também como candidato a deputado estadual, né? E a gente ouve aí a população quer muito que o Dr. Hugo venha a pegar um cargo importante na prefeitura de Caçapava. Voltando a falar um pouquinho de Caçapava, Dr. Hugo, uma cidade importante, uma cidade que está entre São José dos Campos e Taubaté. Como você disse aí, a previsão de faturamento é um valor considerável. A cidade de Caçapava pode ser uma potência, né? Só depende de quem estiver à frente. Quais outras medidas você acha que Caçapava poderia adotar para não ter esse preconceito de que, não, ou eu vou para São José ou eu vou para Taubaté porque Caçapava eu não quero ficar? Porque tem isso. A gente ouve bem falar aqui no Vale do Paraíba. E pode ser uma cidade importante. Pô, tá encostado em São José, entre Taubaté, eu acho que falta grandes empresas ali, mas eu quero saber a sua opinião. Caçapava é uma cidade privilegiada, né? Beirada de Dutra, beirada da Carvalho Pinto, então
tem tudo para atrair grandes empresas, para gerar emprego. Eu acho que o grande problema de lá hoje, problema número 1, sem sombra de dúvida, é a saúde. Né? Nós temos uma dificuldade muito grande, inclusive vários moradores vão procurar atendimento na UPA de Eugênio de Melo, vão procurar atendimento no Hospital Regional em Taubaté, justamente por causa dessa deficiência na saúde. Então acho que isso tem que avançar muito, tem que melhorar muito. Em matéria de segurança pública, né? A polícia age, a polícia de lá trabalha muito bem, mas falta o papel da Prefeitura Municipal. Nós temos em São José dos Campos hoje mais de 1.000 câmeras de monitoramento com sistemas inteligentes. E em Caçapava você tem 2 ou 3 câmeras só sem sistema inteligente, que são da Prefeitura Municipal. Falta uma força de vontade, então? Falta. Você tem que investir em câmeras na cidade. No meu ponto de vista, pelo menos umas 100 câmeras já para começar. Você precisa investir nisso. Fortalecimento da Guarda Civil. Você precisa contratar mais guardas, que hoje o efetivo de guarda que trabalha na rua, salvo me engano, lá são 16 guardas só. Desarmados. Caramba! A gente precisa armar a guarda de Caçapava e treinar a guarda para que a guarda de Caçapava seja tão atuante quanto a de São José dos Campos. Esse monitoramento de câmera vai facilitar demais o esclarecimento dos crimes, que hoje a gente atrai bandido de São José e de Taubaté para assaltar em Caçapava, justamente porque... Pela deficiência? Deficiência, justamente porque você não tem esse monitoramento, então é muito difícil, muitas das vezes, o trabalho policial, muito moroso, você demora muito para chegar no autor do crime, um crime de furto aí à residência ou furto a comércio que a gente demoraria aí 24 horas para esclarecer, por falta dessas câmeras no município, a gente demora 3, 4, 5 dias, uma semana. Então, prejudica muito o trabalho da polícia nesse tipo de combate. Você leva a insegurança para a população, para a cidade. E outras áreas também, infraestrutura. Nós temos ainda locais lá, bairros que você não tem esgoto, rede de esgoto, o esgoto corre a céu aberto na porta da casa das pessoas, as pessoas se alimentam com cheiro de esgoto. Os princípios básicos de uma cidade. O que dá dignidade mínima para o cidadão, né? Que é o esgoto, a água e esgoto tratado. Então é muita coisa para fazer. Né? Tem muita de repente um incentivo, né? Um incentivo para as empresas irem para Caçapava. Sim, com certeza. É uma cidade muito boa, um povo acolhedor, tem bastante mão de obra, você precisa capacitar, né? Porque você não tem muitos cursos profissionalizantes, então você precisa atrair as empresas e à medida que as empresas forem sendo atraídas para o local, você vai dando os cursos para gerar mão de obra para as pessoas da cidade trabalharem nessas empresas. Né? Tem que qualificar o povo. A gente conversa às vezes com pessoas ali de rede de supermercado que tem que pegar profissionais de São José para trabalhar porque ele não tem mão de obra qualificada para fazer aquele determinado trabalho. E eles gostariam de contratar da cidade e não conseguem. Então a gente precisa detectar qual a demanda de emprego da cidade, para que você precisa formar as pessoas e dar essa formação adequada. Eu acho que o gestor, quem vier a ser a próxima prefeita ou prefeito de lá, deve prestar bastante atenção nessas coisas para tentar mudar realmente a cidade. Você colocou bastante pontos aí de coisas que podem melhorar em Caçapava, mas uma coisa que aconteceu há poucos dias agora, poucas semanas na verdade, foi uma vereadora lá com problema de corrupção, né? Qual que é a sua visão? O que está acontecendo lá? O que aconteceu? Você está de um lado, está de outro? Você acha que aquilo deve acontecer, não deve acontecer? Então, eu acho que o que ela relatou é grave, né? Tem que ser apurado. Mas o inquérito policial foi instaurado aqui na delegacia seccional. Aconteceu, então, o inquérito? Foi. Ela juntou a gravação do áudio, foi feito o boletim de ocorrência. Ela é uma vereadora da cidade de Caçapava, né? E foi encaminhado para a delegacia seccional aqui, que vai ser apurado e vai tomar as medidas pertinentes, né? A gente não interfere em nada, prefere não manifestar no assunto, mas vamos aguardar o que a delegacia seccional vai concluir e o judiciário depois. Um assunto político, ele vai parar também na delegacia, doutor? Então, normalmente, quando há possibilidade de crime, sim, é feito o boletim de ocorrência. Se há envolvimento de vereadores ou do executivo, né, da prefeito, vice-prefeito ou secretários
em determinado tipo de crime, se for suspeita deles terem cometido. Quem apura é a Delegacia Seccional de São José dos Campos. Bom, para a gente encerrar o nosso papo aqui, hoje recebendo o Dr. Hugo, que é delegado na cidade de Caçapava, foi o mais votado na cidade de Caçapava para o cargo de deputado estadual. É um cargo importantíssimo. A gente sabe que você teve bastante voto, e só em Caçapava foram mais de 15 mil, né? 15.400 e pouco. É muito voto. Graças a Deus a população reconheceu o nosso trabalho, né? A gente é muito próximo à população, a gente tem um carinho enorme por eles. Todo mundo te conhece da cidade, né, doutor? A gente espera que sim. Praticamente, né? os bons e os ruins. A gente espera que sim. Mas é um reconhecimento do nosso trabalho, a gente também reconhece esse carinho deles e esse carinho, esse reconhecimento que eles têm com a gente é que faz a gente acordar cedo, chegar tarde, que dá gás pra gente trabalhar e colocar a vida em risco por eles. Se você fosse eleito mesmo, você fosse assumir o cargo, aí você não trabalha mais como delegado, né? Mas depois você pode voltar, assumir de novo. Como é que funciona essa questão de deixar cargo, voltar cargo? Como que é? Todo político que ele se elege, que ele tiver como policial civil, seja escrivão, investigador ou delegado, ele se afasta. Ele pede o afastamento, ele desempenha o cargo político e depois ele pode retornar se ele quiser. Ah, entendido. Faz uma pausa ali na carreira. É um afastamento sem remuneração. Sem remuneração. Então não causa dano à sua função? Não atrapalha nada. E aí quando a pessoa ele entra no cargo público, né, como político, ele ainda faz a opção se ele vai ganhar o salário que ele desempenha na função do Estado ou se ele vai ganhar o salário que ele desempenha na função do político, se for prefeito ou vice. Agora, se for vereador, ele pode acumular os vencimentos, porque ele não se afasta, o vereador ele não precisa se afastar, ele pode desenvolver os dois trabalhos, ele pode atuar como vereador e como policial. Legal. Bom, hoje na Ótima Cat, doutor Hugo, muito obrigado pelo papo. Uma pessoa extremamente inteligente. Quais são as suas redes sociais, doutor, para quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho? Instagram, YouTube, Facebook, página do Facebook, grupo, tudo Delegado Hugo. Delegado Hugo. E eu tenho também o meu e-mail, o meu site, delegadougo.com, onde eu conto um pouco da minha história, né? Um pouco das coisas que a gente faz. E estamos aí à disposição sua e à disposição da população para a gente ajudar, para somar, tentar melhorar a vida das pessoas. Doutor Hugo, como eu disse, uma pessoa extremamente inteligente. Conte com a Ótima FM, está sempre de portas abertas para pessoas boas como você. Espero realmente e desejo que você assuma um cargo público, porque eu, como população, mesmo que não seja de Caçapava, a gente quer o bem de todo mundo. Você tem excelentes ideias e oportunidades para a cidade de Caçapava. Quem sabe aí, né? Você de Caçapava também pode entrar em contato com o Dr. Hugo via rede social, que eu tenho certeza que uma pessoa muito solícita, dá sua sugestão ou até mesmo ajudar ele. E seja amigo da polícia, né, doutor Hugo? Seja parceiro. Com certeza. O nosso trabalho só dá certo porque a população está do nosso lado. Então, é o que eu disse, a gente focando 100% no trabalho policial. E a gente quer parceria com a comunidade para a gente cada vez prender mais, cada vez melhorar mais a segurança pública da cidade. E chamar a atenção também nesse bate-papo, o doutor Hugo em nenhum momento aqui fez nenhuma ofensa a nenhum candidato que já está lá dentro, não. Ele só fez críticas construtivas, e é isso que acho que importa, né, doutor Hugo? A gente não tem que ficar batendo em ninguém, né? A gente tem que solucionar problemas. Não, a gente tem que apontar o que está acontecendo de errado e tentar melhorar, né? Eu também aceito críticas, se alguém quiser criticar o trabalho policial, uma crítica construtiva é sempre valorosa, a gente pode corrigir alguns caminhos, né? E é o jeito de você chegar num serviço público de excelência. O gestor público, seja da polícia, da política, de qualquer área, que não aceita crítica, ele jamais vai evoluir. Então a gente está aí, é o que eu falo sempre, a gente tem sempre que consultar a população, que conversar com o povo, porque mesmo que eles estejam insatisfeitos com o nosso trabalho, eles vão dizer por que eles estão insatisfeitos. E aí a gente tem como corrigir, a gente tem tempo para corrigir. Se a gente não ouve a população, a gente permanece no erro, vai errando. E a população cada vez vai se afastando mais. E o trabalho da polícia vai sendo prejudicado, porque a gente perde a credibilidade e recebe menos informação. Então, essa proximidade polícia, cidadão, polícia, comunidade é extremamente importante, essa confiança.
Isso aí, somente com comunicação que a gente chega lá na frente. Doutor Hugo, mais uma vez, muito obrigado, conte com a Ótima. E você que quer acompanhar essa entrevista, você se inscreva no nosso canal no YouTube e as demais entrevistas também na íntegra, você acompanha por lá. Na semana que vem, a gente está de volta. Até mais, obrigado. Ótima Cast.